As luzes se apagaram oficialmente em Teherã. Após os ataques da noite passada a alvos militares iranianos, a capital iraniana acaba de mergulhar em uma escuridão catastrófica. O regime agora está revidando com puro terrorismo, bombardeando o abastecimento de água potável de civis em um país vizinho completamente neutro. A guerra está escalando e o Irã está ficando sem opções. Tudo começou com esta declaração do Ministério da Energia do Irã. A declaração confirmou que havia quedas de energia em andamento em Teherã e cidades vizinhas após ataques que aconteceram na última hora. Aqui está um vídeo de Karash, que é uma cidade nos arredores de Teherã, e ele mostra exatamente o quão generalizado foi esse blackout. Agora, se isso fosse um ataque dos Estados Unidos ou de Israel à infraestrutura de energia, seria uma grande escalada. Mas, inicialmente, a mídia estatal iraniana divulgou uma declaração vaga. Eles disseram que após ataques a Teherã, algumas áreas estão enfrentando quedas de energia. O motivo pelo qual digo que essa foi uma declaração vaga é que, se tivesse havido um ataque direto às usinas de energia iranianas, a mídia estatal iraniana teria dito isso diretamente, mas eles não disseram. Então, isso me deixou um pouco confuso. Mas depois, eles forneceram mais detalhes e explicaram exatamente o que aconteceu. A mídia estatal informou que o apagão foi causado por danos graves a uma torre de transmissão de alta tensão. O alvo principal não era uma usina de energia, mas sim uma instalação militar iraniana. As subestações próximas foram danificadas como efeito colateral, não por ataque direto. Mesmo assim, isso ainda é uma escalada e parece que o Irã retaliou. Mas antes de falar sobre a retaliação, vejamos a nova declaração do presidente Trump, que confirma indiretamente que não foram os Estados Unidos que atacaram a instalação militar. Esta foi a declaração que Trump divulgou hoje cedo, ontem à noite. E a declaração diz: os Estados Unidos estão em sérias discussões com um novo regime, mais razoável, para encerrar nossas operações militares no Irã. Grandes avanços foram feitos. Se um acordo não for feito logo e o Estreito de Hormuz não reabrir rapidamente, encerraremos nossa estadia no Irã, explodindo e destruindo completamente todas as suas usinas de geração de energia, poços de petróleo, a ilha de Karg e possivelmente as usinas de dessalinização, que deliberadamente ainda não atingimos. Esta parte trata do que eu dizia. O presidente Trump afirma que os Estados Unidos ainda não atacaram a infraestrutura energética do Irã. Talvez isso signifique que não foram os Estados Unidos que realizaram um ataque que danificou a usina de energia iraniana. No entanto, houve uma ameaça de danificar essas usinas de energia e outras infraestruturas civis se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz. E isso pode ser um grande problema no futuro, porque é exatamente isso que temos criticado a Rússia por fazer na Ucrânia nos últimos 3 anos. A Rússia destrói usinas de energia no inverno para pressionar civis ucranianos. Se os Estados Unidos fizerem o mesmo no Irã, perderemos a superioridade moral. Agora, é importante esclarecer que, até agora, os Estados Unidos não atacaram deliberadamente nenhuma infraestrutura civil. Usamos a ameaça apenas como ultimato ou tática de pressão. Mas isso virou um grande tema de discussão. A Casa Branca foi questionada sobre isso recentemente. Ouça a resposta. Sobre a ameaça dele ao sair do Irã, disse que poderíamos destruir todas as usinas de energia, poços de petróleo, ilha de Karg e possivelmente as usinas de dessalinização. O direito internacional geralmente proíbe ataques à infraestrutura civil. Por que o presidente ameaça algo que pode ser crime de guerra com as Forças Armadas dos Estados Unidos e como conciliar isso com o governo afirmando que os Estados Unidos não atacam civis? Olha, o presidente deixou bem claro para o regime iraniano neste momento, como ficou evidente na declaração que você acabou de ler, que o melhor que eles podem fazer é chegar a um acordo. Caso contrário, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm capacidades além da imaginação deles, e o presidente não tem medo de usá-las. Não foi isso que eu disse, Garrett. E você está usando a palavra potencial por um motivo, porque tenho certeza de que alguns especialistas estão soprando isso no seu ouvido para tentar me fazer essa pergunta. Esta administração e as Forças Armadas dos Estados Unidos sempre agirão dentro da lei. Quanto a atingir todos os objetivos da Operação Fúria Épica, o presidente Trump seguirá adiante sem parar e espera que o regime iraniano faça um acordo com a administração. Qual desses objetivos mais se beneficiaria da destruição da usina de dessalinização? Haley, pode prosseguir. Obrigada, Jeremy. Eu gostaria de dar continuidade.
Agora, é claro, por outro lado, o Irã não tem problema nenhum em realizar atos e ataques que são puramente iranianos. Isso é puro terrorismo. Veja o que quero dizer. Como retaliação, o Irã atacou uma usina elétrica e uma usina de dessalinização no Kuwait. Nesse ataque, trabalhadores morreram e a infraestrutura civil foi gravemente danificada. E é por isso que isso é errado. Vamos supor que Israel ou os Estados Unidos atacaram a usina de energia iraniana. Mesmo assim, não faz sentido o Irã atacar um terceiro país sem envolvimento algum. Agora, o Kuwait deixou muito claro que não deu permissão aos Estados Unidos para usar o espaço aéreo ou as bases do Kuwait, bases americanas que ficam no Kuwait, para realizar ataques ao Irã. Essa é a posição do Kuwait. Mas o Irã diz que isso não é verdade. O Kuwait permite o uso de bases para atacar o Irã. Por isso, o Irã reage contra o Kuwait. Ainda assim, o que o Irã faz é terrorismo. E o motivo disso é que o Irã não está mirando nas bases americanas nesses países do Golfo. Como acabamos de ver, o Irã está mirando em usinas de dessalinização e usinas de energia que são destinadas à população civil do país. Isso é puro terrorismo. E adivinha só? Até o Irã sabe disso, porque veja só a desculpa deles. O Irã afirma que foi Israel quem atacou a usina de dessalinização no Kuwait, não o Irã. Essa desculpa só funcionaria no século XIX, quando não conseguíamos rastrear de onde vinham mísseis e drones. Mas em 2026, nós realmente conseguimos ver exatamente de onde esses drones estão vindo e de onde os mísseis se originaram. O Irã sabe que está errado, por isso evita assumir responsabilidade. Sua estratégia não é revidar contra os Estados Unidos. Toda a estratégia deles é garantir que o mundo sinta a dor, garantir que civis inocentes nos países do Golfo e em todo o mundo sofram e morram. Porque o regime iraniano sabe que essa é a única maneira de sobreviverem. Eles não querem perder o poder e não se importam com quantas vidas inocentes se percam para continuarem sobrevivendo. Depois temos outro exemplo do regime se agarrando ao poder: o apagão da internet dentro do Irã. Antes de começarmos, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo no Irã. O Irã é um país com 92 milhões de habitantes. E agora já faz mais de 30 dias, mais de 700 horas, que 99,9% das pessoas, 99,9% dos iranianos, não têm acesso à internet. Aqui estão mais detalhes. Autoridades israelenses estão dando alertas sobre o apagão da internet em todo o Irã, que já ultrapassou 700 horas. Afirmam que isso dificulta compreender a dimensão e o impacto dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, além de prejudicar os civis iranianos e sua organização interna. Hoje falei com um alto funcionário da inteligência israelense que afirmou: isso é um apagão da verdade. O regime esconde a realidade do próprio povo. Eles não querem que o povo iraniano perceba o impacto sofrido. O funcionário diz que cortar a internet impede a comunicação, o compartilhamento de informações e a organização das pessoas. Isso é relevante porque o Starlink está sofrendo interferência no Irã, impedindo que pessoas que antes driblavam o apagão na internet continuem fazendo isso. O regime iraniano prendeu centenas que usavam terminais Starlink, mas o funcionário destacou algo que considero importante. Eles disseram que quando esse apagão for encerrado, toda a extensão do dano ao regime ficará clara. Enquanto a internet está fora do ar, a repressão continua. Só nesta manhã, o regime islâmico enforcou 2 iranianos que foram presos por terem participado do protesto de janeiro. Esses enforcamentos têm ocorrido quase semanalmente, muitas em público, pois o regime quer enviar uma mensagem. Eles querem garantir que todos saibam o que acontece se você voltar às ruas. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, parece que o presidente Trump fez outra declaração, dizendo que as negociações continuam em andamento. Hoje de manhã, Trump confirmou que os Estados Unidos estão negociando com o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf. Trump afirmou que em uma semana, os Estados Unidos saberão se esse cara tem poder real e se está falando sério sobre um acordo de paz. Agora, Goliva se tornou um dos líderes mais poderosos do Irã desde que Larzani foi derrubado. Agora, provavelmente ele não é o líder, mas ainda tem um poder considerável. Aqui estão mais detalhes sobre ele. 17 de março na TV estatal. Mas a conta dele no X está ativa. Ele também tem histórico na Guarda Revolucionária Islâmica e esteve envolvido na guerra Irã-Iraque nos anos 80.
E sobre seu apoio popular, ele concorreu 4 vezes à presidência, sem sucesso em nenhuma delas. Certo, então, voltando a esse ponto, temos algum motivo para pensar que quem está nas posições de liderança ou as figuras que você está mencionando, que elas são de alguma forma diferentes? As 2 figuras que foram mortas naqueles ataques iniciais pelos Estados Unidos e Israel. Bem, Mohamed Barak Alibov também é um político conservador. E as linhas e retóricas que vimos dos oficiais iranianos não têm sido diferentes das anteriores e do que já vimos antes. E o Irã tem mantido essa oposição contra os Estados Unidos e Israel desde 1979, desde o nascimento da República Islâmica. Agora é onde as coisas ficam desconfortáveis, especialmente para quem acompanha os protestos iranianos. O público queria e ainda quer mudança de regime. Aparentemente, a mudança de regime não é um objetivo declarado dos Estados Unidos nesta guerra, o que cria uma situação muito interessante quando os Estados Unidos decidem sair dela. Aqui, o secretário Rubio apresenta claramente os objetivos hoje de manhã. Ouça. Esta operação trata de objetivos bem específicos, apresentados pelo presidente na primeira noite. Vou repeti-los para vocês agora, porque ouço muita gente dizendo que não sabemos quais são os objetivos claros. Aqui estão eles. Vocês deveriam anotá-los. Número 1, a destruição da força aérea deles. Número 2, a destruição da marinha deles. Número 3, a redução severa da capacidade deles de lançar mísseis. E 4, destruir a fábrica deles para impedir que fabriquem mais mísseis e drones que nos ameacem no futuro, evitando que usem isso para obter uma arma nuclear. Esse foi o nosso objetivo desde o início e continua sendo o nosso objetivo agora. Estamos no ritmo certo e, na verdade, adiantados em relação ao cronograma em alguns desses pontos. E vamos alcançar esses objetivos em algumas semanas, não em alguns meses. Com base em algumas reportagens, Trump quer uma situação parecida com a da Venezuela no Irã. Ou seja, ele não quer uma troca completa de regime, mas sim alguém no topo que esteja mais disposto a trabalhar com os Estados Unidos em questões importantes. Agora, é aqui que é importante lembrar. Galiba tentou várias vezes se tornar presidente e falhou. Se ele é alguém sedento por poder e corrupto, essa pode ser a oportunidade dele. Ele poderia colaborar com os Estados Unidos, trazer paz ao Irã e tornar-se um dos líderes de fato, alcançando seu objetivo. Agora, isso é algo que os Estados Unidos confirmaram de forma meio indireta, quando hoje de manhã a Casa Branca disse que M está negociando, ou seja, Galibaf está sendo muito mais razoáveis nos bastidores do que nas declarações públicas que ele está fazendo. É exatamente isso que Delcy Rodrigues, o atual líder venezuelano, estava fazendo quando Maduro foi capturado. Ouça só. Eu tenho 2 perguntas, uma sobre o Irã e outra sobre o financiamento do DHS. Sobre o Irã, o presidente disse que o governo está conversando com um novo regime, mais razoável. Qual o seu nível de confiança de que eles são legítimos e têm controle do poder? Marco Rubio afirmou antes que não tem certeza e que não está claro se permanecerão no poder. Vocês também conversam com outras facções? Com o presidente buscando um acordo, como garantem que negociam com quem pode implementá-lo? Isso faz parte do processo contínuo das negociações em andamento. Claro, tudo o que eles nos disserem em particular será testado e vamos garantir que eles sejam responsabilizados pelo que dizem. Caso não cumpram, o presidente já deixou claras as consequências militares que o regime iraniano enfrentará pelas promessas feitas nos bastidores. Quando o presidente fala em pessoas mais razoáveis, ele se refere àquelas que parecem assim nos bastidores e em conversas privadas. Talvez mais que alguns líderes anteriores que já não estão neste mundo. Porque eles mentiram para os Estados Unidos e nos enrolaram nas negociações. E isso foi inaceitável para o presidente. Por isso, muitos dos líderes anteriores foram mortos. Mais uma vez, é uma chance histórica para o Irã agir corretamente. Livrar-se de suas ambições nucleares e chegar a um acordo com este presidente e o governo. Ou então, verão novamente as graves consequências das Forças Armadas dos Estados Unidos, que eles continuam vendo todos os dias nesta operação. Sobre o DHS, até quando o governo pode manter o pagamento das equipes? Agora, só o tempo dirá o que vai acontecer. Mas com base em tudo o que foi dito hoje, parece que há uma chance de que os Estados Unidos realmente façam um acordo de paz com o regime que está atualmente no poder.